Rita, bem-vinda ao programa. Obrigada. Primeira vez aqui? Aqui acho que não é a primeira vez, é a primeira vez sozinha. Já cá tinha vindo com o Guilherme para falarmos de terapia de casal. Já fomos à tua casa também. Já foi à minha casa, já foi ao Podcast Edition, isto é uma... A tua casa é uma das casas que me deixa mais saudades, acreditas? A sério, podes voltar sempre que quiseres. Estou linda. Queres ir? Dos teus gatinhos, Sim. do teu escritório. Podes ir lá sempre que quiseres, bates à porta. Sempre que vejo um lançamento teu ou sempre que vejo alguma notícia sobre ti, Lembras-te da minha lembro-me casa? do teu escritório, especificamente. Muito fofo, não é? Tu ainda continuas sempre a escrever lá naquele cantinho? Olha, por acaso, neste último livro e no segundo, sobre o qual também já falámos entretanto, acabei por ir mais para cafés, bibliotecas. O primeiro livro foi escrito naquele escritório, o segundo e o terceiro foram mais editados do que escritos, ou seja, escrevi mais fora de casa e depois, quando precisava de os editar, de reler, etc., usava aquele escritório maravilhoso. E já aqui temos o terceiro, Sim. não é? Apesar do sangue, temos aqui, vamos mostrar só para ali, porque esta capa de facto merece aqui um grande plano. Esta capa está espetacular. É a mais bonita até agora, não é? O olho azul. Olha, Rita, começando aqui pelo início, como é que começou esta tua paixão pela escrita, esta tua aptidão? É uma coisa natural, uma coisa que te foi incutida? Olha, eu acho que não é possível falar de paixão pela escrita sem falar de paixão pela leitura. Eu acho que começa aí. Eu acho que para todos os escritores começa em gostar de ler e em gostar de histórias, de perceber como é que elas são construídas e depois tu a partir daí começas a pensar, se calhar também conseguia escrever uma história. Mas o gosto pela leitura sempre me foi muito incutido pela minha família, pelas mulheres da minha família. Eu acho que é uma tradição que foi passada essencialmente pelas mulheres da minha família, avó, tia, mãe. E então a partir daí eu sempre li e sempre escrevi, sempre foi uma coisa natural. A partir do momento em que aprendi a ler e aprendi a escrever, escrever é a minha forma de me expressar. Há pessoas para quem é cantar, para quem é outros tipos de arte, para quem é, sei lá, fazer exercício físico, desenhar. É um escape para ti. Para mim é a minha forma, primeiro é a minha forma de perceber o que é que eu acho em relação às coisas, só quando eu as escrevo é que eu consigo fazer sentido daquilo que eu penso e depois é a minha forma de expressão favorita. Eu acho. E este livro é um romance também, tu és uma romântica, a escrever principalmente, mas tem muito o conceito. Há pouco falavas de família, ou seja, que a família, as tuas raízes foram aquelas que te, se calhar, fizeram chegar até aqui, a este produto final. E este livro tem muito o conceito de família aqui dentro, principalmente à volta da Glória. Quem é a Glória? Sim, olha, a Glória é a avó desta história. Esta história é contada por 4 pessoas, mas eu digo sempre que a Glória é um bocado como se fosse a espinha dorsal deste livro e depois as outras personagens vão entrando. É a Glória que nos conta esta história, que é uma história essencialmente familiar, mas também entra aqui uma mãe que abandona um filho, um neto / filho, não é? Que é o Pedro, que é filho desta mãe que abandona e neto da Glória, e um padrasto. Portanto, esta é uma história que é essencialmente sobre família, sim, mas sobre aqueles laços familiares que nós criamos uns com os outros, que muitas vezes vão para além do sangue, não é? Porque temos aqui a figura de um padrasto, temos a figura de uma avó, que são pessoas que intervêm na nossa vida, que não são necessariamente o nosso pai nem a nossa mãe, mas que têm uma importância, se calhar, às vezes maior do que... É a família que nós escolhemos. Exatamente. E um ascendente sobre nós que não só uma mãe tem, não é? Exato, e que se calhar entraram na nossa vida numa altura muito específica e foram muito importantes para a nossa vida nessa altura. E eu acho que este livro é um bocadinho uma carta de amor a essas pessoas que são tão importantes na nossa vida e que nós às vezes não valorizamos tanto ou não vemos tantas vezes escritas ou faladas na arte. Odes a essas pessoas. Exatamente, sim. Este foi o teu primeiro romance que não foi autobiográfico, não foi? Não, nenhum deles é autobiográfico. Eu acho que os 2 primeiros são um bocadinho mais inspirados em experiências que possam ter... Isso, exato, certo. Como é que foi aqui conseguires criar aqui estas 4 personagens e estes 4 narradores e conseguires-te colocar dentro de uma história que está completamente longe daquilo que é a tua e a tua realidade, acima de tudo? É porque é isso, nos primeiros 2 livros eles eram narrados por uma personagem jovem, mulher, na primeira pessoa, portanto eu tinha de ser aquelas mulheres, mas é mais fácil para nós sermos, não é? Mulheres jovens. Claro. Aqui foi muito complicado, acho que a Glória foi a mais fácil para mim, porque eu tenho uma velhota de 80 anos dentro de mim, então acho que foi só deixar essa senhora vir ao de cima, sair, ter espaço. Escrever um homem foi muito complicado para mim, porque é uma experiência que está longe da minha, mas apoiei-me muito em conversar com pessoas que já tinham passado pela mesma experiência de serem padrastos, ou seja, aqui há sempre este lado de investigação e de pesquisa e de quase entrevista a pessoas. Quando eu percebia que alguém tinha enteados, eu, olha, posso falar um bocadinho contigo só para te fazer umas perguntas. O escritor é uma pessoa um bocadinho chata neste sentido, quando quer
escrever numa perspectiva que não é a sua naturalmente. Própria, claro. Mas foi muito interessante escrever em diferentes perspectivas, porque foi um desafio muito, muito giro. E o truque que eu arranjei, que eu não sabia, nem sequer sei se isto se faz, outros escritores fazem isto, é, eu em vez de ter um documento onde escrevia a história, eu tinha 4 documentos, que era um documento para cada personagem. E aí o que é que eu fazia? Se naquele dia me apetecia mais ser a Glória, escrevia na perspectiva da Glória. Se me apetecia mais ser o Pedro, ou a Helena, ou o Eduardo, ou seja, ia fazendo assim para entrar mesmo dentro daquela personagem, e isso ajudou-me muito. E houve algum documento que tu depois, a meio do processo, notasses que estava com mais texto do que A os Glória. outros? A Glória. Houve uma altura em que eu decidi, não, eu tenho que parar de escrever, porque se eu pudesse, eu escrevia sempre só pela Glória. Mas pensei, não, esta história tem mesmo de ser contada com estas 4 vozes. É importante termos esta pluralidade de vozes, exatamente. Então pensei, não, vá, agora vamos ter de acalmar um bocadinho a Glória e temos de ir escrever os outros, sim. Olha, e como é que é o teu processo de arranjar inspiração? Porque neste projeto tem uma história muito engraçada, não é? Como é que começou? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Olha, só para dar o histórico, antes, nos primeiros 2 livros, pelo menos, partia sempre de curiosidades minhas sobre a maneira como nós formamos a nossa personalidade, interagimos com os outros, etc. Ou seja, era um bocadinho mais. Eu gosto deste tema, gostava de explorar este tema, então vou construir uma história à volta para falar sobre ele. Este aqui foi o contrário, este aqui surgiu a história antes do tema. Porque eu estava na altura do Natal, em Londres, com a minha família, a minha sobrinha tinha nascido há pouco tempo e ela mora lá com os pais, não é? É pequenita. E então fomos todos passar o Natal a Londres, incluindo a família da minha cunhada. E eu sentei-me com a mãe da minha cunhada ao sofá, assim já final da noite, e perguntei-lhe: então como é que é ser avó? E ela, então olha, ser avó é isto, aquilo, contou-me da experiência dela, mas disse, mas olha, que isto do ser do sangue ou não nem sempre quer dizer nada. E contou-me aquilo que foi o embrião desta história, ou seja, por traços muito gerais, esta história de um senhor que se apaixonou pelo enteado desde muito cedo e que sempre quis fazer parte da vida do enteado, mesmo quando se separou e mesmo quando as coisas não correram bem. E eu pensei, não, esta história é muito bonita, eu quero mesmo contar esta história. E eu na altura estava a editar o meu segundo livro, mas esta história não me saía da cabeça, então tive mesmo de me focar, não, agora tenho de acabar o segundo e depois eu vou escrever esta história que não me saiu da cabeça. Pensei, isto é tão engraçado, tão bonito, sim, não é? Claro. É tão diferente das histórias que nós habituamos. É tão profundo, não é? E normalmente tu associas padrastos e madrastas a uma coisa menos positiva. Porque também fomos habituados assim com Disney, os filmes, não é? A Cinderela e tudo exatamente. mais. E então eu pensei, não, esta história é muito bonita, eu quero falar destes padrastos e destas madrastas que têm uma influência positiva na vida Claro. das E pessoas. é uma história, mais uma vez, para toda a gente. Sim. Toda a família, todos podem ler. Sim, eu acho que esta é talvez a mais universal, precisamente por ter estas 4 vozes tão diferentes. Acho que De várias faixas etárias, não é? Qualquer pessoa se vai identificar, eu acho. Claro que sim. Boa. Rita, obrigada. Obrigada mais uma vez eu. por ter estado aqui connosco. Já Obrigada fazes aqui por me parte receberem. da nossa casa. Parabéns por mais um sucesso. Isto Obrigada. contigo. Estamos sempre aqui a receber Até para o ano, novidades. vamos dizer assim. Exatamente. Até Ai, para eu o quero ano. muito ler, vai ser o próximo. Com mais... Quero Diz-me o que é muito. que achaste. Sim. Boa, muito obrigada. Obrigada. Um beijinho Obrigada. a toda a gente lá em casa. Dou sim. Saudades, muitas saudades dos teus gatinhos. Beijinhos, obrigada. Obrigada.